Pessoal, geomorfologia está relacionada a muitos assuntos, então é muito tema para você trabalhar. Então eu vou tentar dividir em partes, vamos por partes bem pequenininhas, conceitos básicos, para depois ir trabalhando aos poucos conceitos mais complexos. Porque relevo está relacionado a muita coisa, climatologia, biogeografia, a geologia, então é muita coisa. A população, geografia da população, então é muita coisa. Então vamos pegar assim, pegar leve, bem tranquilo, porque esse conceito aqui eu estudei há muito tempo atrás, eu estudei ao longo de um ano na disciplina de geologia, e também tive geomorfologia, mas mais importante foi geologia. Então vamos ficar tranquilo, começar bem devagarinho, começar com relevo, depois a gente vai mais para frente, a gente estuda as eras geológicas, a tectônica de placas, o relevo brasileiro. Então devagarinho. Bom, tipos de relevo e rochas. Relevo são o conjunto de formas da superfície da Terra. Lembrando que a Terra tem camadas, né? A litosfera, que é a camada mais externa, tem o manto, tem o núcleo. Isso a gente vai ver mais para frente. Então, as formas da superfície terrestre constituem o relevo. Então, o relevo ele é formado por meio de dois fatores principais importantes, que são os fatores endógenos, que são os fatores que, até a palavra fala, endógenos, de dentro, né? Fatores que vêm de dentro da Terra, então relacionados à energia interna da Terra, porque a Terra é um planeta que ele pulsa, né? Tem movimentos acontecendo a todo momento. Então nós temos aí a tectônica de placas como principal formador do relevo, né? O embate de placas tectônicas que estão aí formando, aumentando, formando mais superfície. Tem uma parte lá de subducção que a superfície está sendo engolida lá embaixo, lá nas fossas oceânicas, como acontece aqui nos Andes, lá no Himalaia. Então, e também os fatores exógenos, são fatores externos, como a força dos ventos, a ação da água, que vão esculpindo, a ação das chuvas e dos rios que vão esculpindo as rochas e esculpindo as formações geológicas. E também os seres vivos ali, por exemplo, eles interferem através, por exemplo, dos fósseis. Os seres vivos vão ficando ali, depois que vão passando gerações morrem e ficam ali, deixando os seus vestígios nas rochas. Isso tudo contribui e são os fatores exógenos. Eles causam erosão e desgaste nas rochas. Tipos de relevo. Nós temos então 4 principais. Montanhas / vulcões, também pode ser. São elevações muito importantes, com cumes pontiagudos e bem íngremes, com declives, né? Com descidas íngremes. Íngremes quer dizer muito inclinado. E são formados principalmente pela ação da movimentação das placas tectônicas. Planaltos. Os planaltos, eles são extensas superfícies planas e elevadas. A parte mais alta ela é plana. São formadas principalmente pelo tectonismo e pela erosão ou a combinação das duas. Geralmente são formações muito antigas das eras pré-cambrianas e paleozoicas. Inclusive estou usando material aqui do poliedro. A era paleozoica, ela é da ordem aqui de 250 a 540 milhões de anos atrás, né? As montanhas, por exemplo, elas são os dobramentos, né? Geralmente são formações mais recentes, da Mesozoica, de 65 a 250 milhões de anos. Então, os planaltos são formações mais antigas que já estão erodidos. Então, ele tem essa característica de ter o cume delas, a parte mais elevada, mais plana, como ocorre no Planalto Central brasileiro, onde tem ali Brasília e Goiás, né? E também nós temos que comentar que, até pulei aqui, que na área de contato com a superfície nós temos falésias, se for uma região litorânea, uma praia, né? As falésias são aqueles paredões, e as escarpas se forem planícies, uma bacia sedimentar, um rio, né?
que são aqueles paredões inclinados, né? Às vezes podem ser levemente inclinados, ou no caso das falésias pode ter uma inclinação mais íngreme, né? Planícies são terrenos planos de aproximadamente 150 metros, formados pela acumulação de sedimentos ao longo do tempo geológico. No caso são as praias, são as bacias sedimentares, a bacia amazônica, por exemplo. Depressões são áreas mais aprofundadas em relação ao relevo circundante, no caso a depressão relativa, ou ao nível do mar, que é a depressão absoluta. Então, em algumas situações existem relevos que têm uma altitude menor do que o nível do mar, que é a depressão absoluta, como ocorre, por exemplo, nos Países Baixos, né, na Europa. Formadas em tempos geológicos antigos, passaram por grande erosão e sedimentação das rochas. Aqui nós temos um gráfico aqui do site Descomplica, que nós temos, vocês estão vendo aqui, ó, a montanha, a serra, que seria uma formação de várias montanhas com pontiagudas, né, serras. Quando ocorre uma formação bem extensa, nós temos as cordilheiras, né, como ocorre a Cordilheira dos Andes. A depressão, nesse caso aqui a gente tem até uma depressão absoluta, ó, em relação ao nível do mar, depressão absoluta. O planalto, você vê que a gente tem um planalto aqui, mais elevado do que o nível do mar, também ele tem um outro nome para o planalto, também pode ser platô, em alguns casos pode ser platô, que a parte mais alta ela é plana. As escarpas, que seriam os limites dos planaltos, e a planície são áreas aí de sedimentação. Você viu que aqui, ó, as rochas são das montanhas geralmente magmáticas, dos planaltos, das planícies sedimentares. Aqui nós temos uma ilustração bem fácil de entender, ó, montanha, elevação de superfície com cume pontiagudo, declive acentuado. A formação pode ser formações geologicamente recentes, decorrente do tectonismo. O planalto, superfície extensa, elevada e plana, com declives acentuados ou penhascos. Né? Formações também mais antigas do que as montanhas, né? Geralmente formado por tectonismo e erosão. As depressões também ocorrem por erosão, áreas de superfície que se encontra abaixo do nível do mar, ou pode ser abaixo do relevo circundante. E a planície, uma extensão de terreno plana, onde tem a deposição de sedimentos. Tipos de rocha. A litosfera, que é a camada mais externa do planeta Terra, é formada por 3 grandes tipos de rochas. Entendemos rochas como aquelas formações que são compostas por um ou mais minerais. O mineral é uma substância sólida, formada naturalmente, de composição química e estrutura cristalina definidas. As rochas podem ser magmáticas, formadas pelo resfriamento e cristalização do magma, que é o material saído da atividade vulcânica do vulcão, expele aquela lava, né, a lava incandescente, né, que sai do vulcão, e quando ela se solidifica dentro da superfície terrestre, dentro da litosfera, são chamadas plutônicas ou intrusivas, e quando é fora, a cristalização ocorre fora, elas são extrusivas ou vulcânicas. Exemplos são os basaltos e os granitos, amplamente utilizados na construção civil, revestimentos, etc. Rochas sedimentares, todo tipo de rocha que pela ação dos ventos da água são alterados e desprendem pequenas partículas, ou seja, os sedimentos. Esses sedimentos são carregados pelo vento, pela água, pela gravidade para áreas mais baixas, onde são compactados, dando origem às rochas sedimentares. Exemplos são os arenitos, os argelitos e as rochas carbonáticas. Por serem muito porosas, permitem, portanto, a infiltração e a armazenagem de líquidos dentro delas, como água, como no caso da formação dos aquíferos, e nos bolsões de petróleo. Rochas metamórficas são formadas por ações endógenas, já que elas são rochas que são submetidas a altas temperaturas e pressão e sofrem modificações, como no caso aí que nós temos exemplos xistos, os gneisses ou gneisses e os quartzitos. E eles são bem resistentes à erosão, eles acabam por sustentar relevos elevados, como ocorre às vezes numa área muito esculpida pela erosão, pelos ventos, tem sempre aquela cadeia de elevações de montanhas que são
que são difíceis de serem erodidas porque tem muitos cristais ali de rochas metamórficas, são mais difíceis de ser erodidas. Tem pouca resistência, né? Aqui nós temos, ó, as rochas ígneas, outro nome para magmáticas é ígneas, podem ser intrusivas dentro da superfície, extrusivas fora, quando elas se solidificam fora, como é o caso do granito ou também o basalto. A sedimentar, resultante da compactação dos sedimentos, que são aqueles pequenos pedacinhos de rochas levados pelo vento e pela água, e a metamórfica, que são as rochas que sofrem modificações por altas temperaturas e pressão. E por fatores também geológicos acabam saindo dessas profundidades e indo, através do processo de sorgimento, indo para a superfície. E por enquanto é só isso, gente. É bastante conteúdo, mas por enquanto é só.